Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de dar um recado rápido para vocês. Vocês sabem que de segunda a sexta, às 8 horas da noite, nós temos vídeos aqui no canal. Só que a partir de hoje, esse horário de vídeo vai ser antecipado em 30 minutos para 7h30. Isso porque a partir de amanhã, terça-feira, nós faremos lives diárias com aproximadamente duração aí de 1 hora para discutirmos os capítulos do livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, que você me ajudou a elaborar. E amanhã nós vamos dar início com o prólogo, o papel da esquerda no bolsonarismo. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar eletrônico, seu exemplar digital, basta clicar aqui no link na descrição que você vai para o site da Amazon Books, R$12,90, você já compre o livro, leia o primeiro capítulo e venha participar dessa aula online comigo amanhã às 10 horas da noite, tá bom? E nós vamos fazer isso para todos os capítulos. E tem um capítulo aqui que ele é o capítulo 3, a destruição das instituições. Eu venho falando há muito tempo para vocês que Bolsonaro ele está destruindo as instituições republicanas. Eu falo isso desde março, abril do ano passado. Muitas pessoas torcem o nariz, muitas pessoas não acreditam nisso. Mas ontem nós tivemos uma prova inequívoca dessa destruição que Bolsonaro faz com as instituições republicanas. E a instituição da vez foi o Ministério da Saúde. Isso porque o Brasil não tem ministro da Saúde. Quem nós temos hoje é um tapa-buraco, o General Pazuello. O General Pazuello que foi oficializado, mas ele não é médico, ele não sabe nem tomar uma aspirina. Mas ele está lá para cuidar da nossa saúde, ou para cuidar da gerência da nossa saúde, nessa crise sanitária, a maior crise sanitária que o país já viveu. Mas parece que nós temos um novo ministro da Saúde, que é o Luciano Heng. E é um novo entre aspas. Por quê? Porque o Luciano Heng ele sugeriu para o Bolsonaro e para o Ministério da Saúde modificar a metodologia de divulgação e contagem dos mortos pela Covid-19. E agora a metodologia e os dados divulgados não têm credibilidade alguma por conta da ideia do Luciano Heng, o novo, entre aspas, ministro da Saúde. Porque antes, como eram divulgados as mortes por Covid-19 no Brasil? Todas as mortes confirmadas no dia, elas eram divulgadas para a população. Então, se nós tivermos 1.000 confirmações naquele dia, por exemplo, hoje, segunda-feira, esse número vai ser divulgado como sendo 1.000 mortos por Covid-19. Só que não necessariamente essas mortes ocorreram naquela data. Isso porque uma pessoa pode morrer na segunda e ter a sua morte confirmada por Covid-19 alguns dias depois, porque precisa esperar o resultado do exame. Qual que foi a ideia do Luciano Heng? Vamos tirar essas mortes que foram confirmadas e só vamos divulgar as mortes que aconteceram no dia. Então pacientes que já estavam internados, que já tinham a confirmação de Covid-19 e que faleceram. Então você retira da divulgação oficial as mortes que foram também confirmadas no dia, ou seja, os pacientes que morreram antes e que tiveram as mortes confirmadas posteriormente. É claro que isso causa todo um problema, porque nós não temos agora mais confiança nos dados que são divulgados pelo Ministério da Saúde. E sem os dados, nós não sabemos quantas pessoas estão morrendo por Covid-19. E sem esses dados, prefeitos e governadores não podem adotar as estratégias apropriadas para sair da pandemia, ou melhor dizendo, para afrouxar a quarentena. Porque se nós não sabemos quantas pessoas estão morrendo diariamente, como podemos tomar decisão? Gestores, tanto público quanto privados, precisam de números, precisam de estatística para respaldar as suas decisões. Nesse momento, todos os gestores públicos, governadores e prefeitos estão tomando as suas decisões às cegas. E é claro que tudo isso é perigosíssimo. O telefone está tocando, vão atender, não se preocupem com isso, já atenderam. Tudo isso é perigosíssimo, porque nós não temos agora mais confiança alguma nos dados do Ministério da Saúde. O que o Luciano Heng propôs é nada mais, nada menos do que uma prática que ocorre muito com as polícias, com os policiais corruptos. Nós vimos isso no Tropa de Elite. O que acontece? Você tem ali um assassinato, um cadáver, um corpo que é encontrado em um determinado bairro. Os policiais vão, pegam esse corpo e colocam no bairro de uma outra delegacia. Isso para mostrar que aquela região é uma região que está ficando mais segura, porque não está tendo mais homicídios. E é exatamente isso que o Luciano Heng propôs para o Bolsonaro e o Bolsonaro aceitou. Agora, os corpos, os mortos por Covid-19, estão sendo jogados para outras datas. E os dados estão sendo completamente maquiados. Então nós tivemos 500 mortes apenas, né, entre aspas, por Covid-19 no nosso país, porque são as mortes do dia. Mas e as outras mortes que ainda não foram confirmadas ou que foram confirmadas, mas aconteceram em datas anteriores?
Onde essa estatística vai entrar? Não é dito, ninguém fala. Então nós temos uma falta de confiança nos dados oficiais, ou seja, o Ministério da Saúde, que já era incapaz de gerenciar a crise, agora ele não tem mais serventia para nada, porque os dados eles estão completamente corrompidos, os dados estão completamente maquiados. É a mesma coisa que os policiais fazem, pegam um corpo de uma localidade e colocam em outra. É isso que o Luciano Heng propôs e é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Hoje o Brasil, maquiando o número de mortos, causa uma surpresa e assusta o mundo inteiro, porque o Brasil agora está navegando às cegas e quando essa pandemia começar a reduzir, a comunidade internacional vai acreditar que o Brasil de fato saiu da pandemia ou eles vão continuar achando que nós estamos maquiando os dados? Isso tudo é muito sério, porque você acaba impedindo vinda de pessoas para cá, ida de pessoas para lá, turismo de negócio. É um enorme problema para o nosso país a forma irresponsável como o Bolsonaro está gerenciando essa crise e principalmente a destruição do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai continuar existindo, vai ter os técnicos, vai ter o ministro, vai ter todo mundo lá, só que não tem mais serventia, ele não tem mais credibilidade alguma. E me surpreende muito o Paulo Guedes, que é tão alinhado, né, com os interesses internacionais, ficar em silêncio nesse momento, vendo o Ministério da Saúde, que hoje é o ministério mais importante, ser completamente destruído por Bolsonaro, que está maquiando cada vez mais os dados. Primeiro, nós tínhamos entrevistas diárias com o Mandetta, que não era lá grande coisa com o ministro da Saúde. O que aconteceu? Essas entrevistas foram cortadas. Agora veio o Taishi, depois veio o Taishi. As entrevistas deixaram de ser também diárias, os dados começaram a mudar, os relatórios começaram a mudar a forma que eram feitos, a forma como eram divulgados. O Taishi saiu. E agora o que aconteceu? Nós temos um ministro, um militar, que não sabe o que está fazendo ali, é um cúmplice fardado, porque se sujeitar a fazer isso mostra cumplicidade, e os militares serão responsabilizados pela sua participação na Covid-19 e pela morte de todos os brasileiros na Covid-19 e pela crise econômica que está sendo gerada. Agora ele mascara completamente, começa a divulgar os dados depois das 10 da noite, para que não haja um impacto televisivo. São pessoas que não têm a preocupação com as vidas humanas. Porque quando você não tem um médico no Ministério da Saúde, você acaba enxergando as vidas humanas como se elas fossem números. E esse é um grande conflito que existe nos hospitais. O médico ele precisa salvar o paciente. O gestor, que às vezes é um administrador, um engenheiro ou qualquer outra profissão, um advogado, ele pensa no número. Quanto que esse paciente está gastando, quanto nós estamos tendo de lucro, de prejuízo. Então ele pressiona o médico para reduzir os gastos. E isso gera um estresse muito grande, um conflito entre o médico e a equipe que gerencia o hospital. Mas o médico não se importa com o número. Ele se importa com a vida daquela pessoa. Mas como nós não temos médicos, temos um general e agora o Zé Carioca, o Luciano Heng como ministro, entre aspas, da saúde, eles não ligam para isso. O que eles simplesmente querem é que reduzam, que o número de mortos pela Covid-19 seja reduzida. Não porque eles estão preocupados com a vida das pessoas, porque eles não estão. Essa atitude mostra isso. O que eles querem, na verdade, é simplesmente falar que está tudo bem. O grande problema, e é o mais sério de tudo isso, que ao assumir essa estratégia de mascarar os dados proposta pelo Luciano Heng, Bolsonaro mostra que ele é completamente incapaz de lidar com a Covid-19. E nós perdemos essa batalha. Se Bolsonaro encara todos nós como sendo soldados para vencer o vírus, essa batalha ela foi derrotada. Porque nós não vamos conseguir derrotá-lo e não vamos conseguir derrotar o vírus, e Bolsonaro precisa maquiar as estatísticas para mostrar que venceu, quando na verdade nós perdemos. Isso é o mais preocupante. É como se Bolsonaro tivesse jogado a toalha. Não vamos conseguir mais lidar com essa situação. Então o que resta a nós fazermos é simplesmente maquiar e esconder os números. Tudo isso é muito sério. Nossa situação está cada vez mais grave, cada vez mais caótica. E quem diria, Luciano Heng, ministro da Saúde. De fato é algo que nós chegamos, não vou dizer que chegamos ao fundo do poço, porque esse poço pode ficar ainda mais fundo. Muito complicada essa situação, mas só resta a nós, nesse momento, termos fé.